Olá, paz do Senhor, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem, na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para a nossa mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, lição hoje de número 4, iremos falar sobre o Deus que cumpre promessas. Então, indo logo para o texto bíblico, lá em Gênesis, capítulo de número 12, verso 2, Deus falou para Abraão: "E fartei de ti uma grande nação." Deus fez diversas promessas para Abraão, e uma delas é que ele seria uma grande nação e dele seriam benditas todas as nações dessa terra. O que Deus estava querendo dizer com isso para Abraão, para a gente poder entender a lição de uma forma mais precisa, mais objetiva? Deus falou com Abraão porque Deus tinha um plano para a salvação do homem. E através de Abraão seria criada uma nação. Esta nação estaria tendo um relacionamento profundo com Deus, e dentro desta nação nasceria o Messias, que seja Jesus Cristo. Então, quando Deus falou para Abraão que dele faria uma grande nação, e através dessa nação seriam benditas todas as nações dessa terra, Deus já cumpriu essa promessa. Por quê? Porque através dela que veio Jesus Cristo. Então, o plano de Deus para com Abraão era também um plano para a salvação do ser humano. Então, você nunca deve deixar de isso ter em mente. Quando Deus chama Abraão, Deus tem um plano muito maior, que é o plano da salvação do homem, que através da nação de Israel viria o Messias, o Salvador. Então, pois bem, quando Deus faz diversas promessas para Abraão, dizendo para que através dele viria o Messias e que Abraão seria uma grande nação e através dele seriam inúmeras descendências através de Abraão, Deus, na verdade, ele escolhe uma pessoa que, na verdade, não tem nenhum atributo para poder ter essa qualidade de ser uma grande nação. Ou seja, Deus, quando ele chama Abraão para ele ser o pai de uma grande nação, ele chama alguém onde a sua esposa é estéril, a sua esposa não pode ter filho. É muito contraditório, parecendo do olhar do ser humano, olhando isso, desse chamado, dessa promessa que Deus fez. Deus fez a promessa para Abraão, falou assim: Abraão, você vai ser pai de uma grande nação, sendo que a esposa de Abraão, ela não poderia ter filho, ela era estéril. Ou seja, dentro do olhar humano, isso é muito complexo. É difícil a gente entender isso. É como se Deus falasse que alguém poderia andar sem ela ter condições de andar. Ou seja, Deus falou que Abraão seria pai de uma grande nação, sendo que a esposa dele era estéril, não poderia ter filho. É algo sob a ótica humana muito contraditório. E outro detalhe, Deus chamou Abraão, ele tinha diversas funções, mas um dos seus ofícios era ser pastor de rebanho. Ou seja, o pastor de rebanho que cuida de gado, que cuida de ovelha, e que a esposa é estéril, vai ser pai de uma grande nação, onde através da nação todas as nações da terra seriam benditas. Isso é muito contraditório. E pensando sobre o olhar humano, às vezes Deus faz esse tipo de promessa. Deus faz promessas para algo que é totalmente improvável que venha acontecer. Às vezes Deus fez uma promessa para a sua vida que você, olhando pelas circunstâncias humanas, ela não tem condições de se realizar. Mas por que Deus chamou Abraão? Olha o incrível que pareça. Deus chamou um pastor de ovelhas, que a esposa era estéril, que ele seria pai de uma grande nação. E o que Abraão fez? Abraão acreditou. Abraão teve fé. Abraão acreditou naquilo que Deus prometeu. Ou seja, esse é o diferencial de Abraão, é a fé. Deus fez a promessa para ele sobre a ótica humana. É tudo desfavorável. A esposa não pode engravidar. Mas mesmo assim, ele acreditou que seria pai de uma grande nação. Que através dele, todas as nações dessa terra seriam benditas. Mas um exemplo extraordinário de Abraão para as nossas vidas. Apesar das circunstâncias serem contrárias,
Deus é fiel naquilo que ele prometeu. Ele não acreditou na promessa. Ele acreditou naquele que fez a promessa. Guarde isso muito bem. Abraão, ele não tinha fé no que iria acontecer. Ele tinha fé naquele que prometeu. Então tenha fé naquele que prometeu, porque ele irá cumprir na sua vida tudo aquilo que ele prometeu, tudo aquilo que ele falou. Isso, continuando entendendo um pouco da história dessas promessas de Deus, quando Deus falou que Abraão seria pai de uma grande nação, é interessante observar que Abraão, sobre uma ótica humana, era impossível, mas ele colocou sua fé em Deus. Ele acreditou que aquela promessa iria se cumprir. Mas o mais extraordinário que aconteceu foi que esta fé dele foi colocada em prova. Porque ela não aconteceu de forma imediata. Ele não virou pai de uma forma imediata. A sua esposa não engravidou de forma imediata. Passaram-se anos e anos. Abraão chegou a ter 80 anos de idade. E nada da promessa se concretizar. Ou seja, um lapso grandioso, um lapso longo, um lapso de provação da sua fé naquilo que ele tinha crido muito tempo atrás, estava sendo em prova. Até que chegou num momento onde, além das circunstâncias de poder ser estéril, a idade avançada não permitia. E a partir daí, quando tudo era improvável, além de ser estéril e além de ter uma idade avançada, a sua esposa Sara engravidou do seu primeiro filho, Isaac. Então, o que nós temos a dizer aqui também dessa palavra? Primeiro filho, de relação dele com Isaac, com a sua esposa Sara. O que tem a dizer com essa palavra aqui? Eu não sei qual é a estação, qual o processo da sua vida que você se encontra. Eu não sei se é o processo onde Deus te prometeu algo que seja impossível. Eu não sei se você está nesse processo de anos esperando a promessa de Deus. Eu não sei se ela já se passou diverso tempo, você já está olhando pelo lado improvável. Mas como o tema da lição de hoje é Deus, Ele cumpre promessas. E conforme Ele cumpriu a promessa na vida de Abraão, Ele irá te cumprir a promessa na sua vida e na minha vida. Devemos seguir o exemplo de Abraão. Lá no livro, lá na carta aos Hebreus, no capítulo 11, fala sobre um relato sobre a fé. Ali vai relatando diversos homens que tiveram fé, que foram notáveis através da história pela sua fé em Deus. E Abraão não é diferente, ele foi notável. Porque tudo mesmo sendo ao contrário, ele acreditou em Deus. Mesmo sendo demorado, mesmo assim, ele acreditou no Deus da promessa. Tenha sua fé alicerçada em Deus. Tenha sua fé alicerçada no Deus de Abraão. Siga o exemplo dele. Que você venha ter uma semana abençoada, um dia abençoado, um domingo abençoado. Um forte abraço, tudo de bom sempre.